Porque nós falamos de questões um pouco mais conceituais, as pesquisas, vamos falar um pouco menos nessa terceira parte. Vamos falar também do Dennis Waitley e a visualização da vitória. Dennis Waitley, ele é um escritor americano, ele foi piloto do Exército nos anos 50, e ele começou a pesquisar a visualização criativa, os efeitos. Ele tinha acesso pelo Exército a astronautas que treinam muito um treino de desempenho acelerado, porque eles têm que ser perfeitos, né? Os procedimentos padrão em momentos de emergência numa espaçonave tem que ser uma resposta muito precisa. A pessoa não pode deixar nada ao pensamento, tem que ter reações automáticas e frias e tranquilas, senão a espaçonave pode ir para o espaço, né? Vamos falar assim. Então, ele começou a fazer treinamento com esses astronautas, fazendo a imaginação de desempenho, como é que eles deviam fazer. E também ele percebeu grandes resultados. Os astronautas que treinavam todos aqueles procedimentos, usando a visualização, a imaginação dele, eles tinham um resultado muito mais rápido. Eles apresentavam um comportamento de sucesso melhor nos ensaios, né, nos procedimentos. E tinham uma sensação de maior confiança de que tinham memorizado o que era necessário com total tranquilidade. Ele também fez isso para atletas olímpicos. Quando ele saiu do Exército, ele começou a trabalhar com atletas olímpicos. Ele é muito famoso como profissional, palestrante, escritor de produtividade para esportes olímpicos. Agora, o que eu acho interessante a gente falar do Dennis Waitley, né? Porque ele começou a pesquisar nessa época, né? Nos anos 60 e 70, o ensaio mental, e também o comparou com a técnica japonesa, que os japoneses usavam de aprendizagem, que é o chamado descrever e enumerar. Toda vez que um profissional japonês tem que aprender algo, ele faz um procedimento, pelo menos é ensinado até culturalmente lá, que é feito desde as escolas primárias até os adultos, quando estão aprendendo algo, que aqui, por exemplo, na nossa cultura, vamos chamar assim, mais latina, a gente acha meio chato fazer. Mas recapitule tudo que você tem que fazer em voz alta, descreva o que você vai fazer, aponte para o que você vai fazer e enumere o que você vai fazer. Então, é muito chato você estar, por exemplo, num trabalho, num treinamento com alguém e dizer assim, olha, o que você vai fazer é isso, isso, isso. Pode repetir para mim? Aí a pessoa deve repetir, olha, eu vou fazer isso, 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 descrever, eu vou enumerando isso, 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 passo a passo, eu estou apontando o que estou fazendo, por exemplo, uma máquina, eu vou pegar a manivela 1, depois a manivela 2, e enumerar passo a passo. Eles dizem, e realmente tem provas a respeito, que essa técnica é uma técnica também de visualização. Você absorve o aprendizado muito. E ele começou a trabalhar a visualização dele usando essa técnica e começou a considerar uma grande ferramenta de produtividade e trabalhou muito com as 500 maiores empresas americanas, ensinando que o melhor treinamento é o treinamento assim, na prática, né, como eles chamam, on the job, com a visualização do sucesso, da vitória. Então, hoje em dia, é muito mais focado, né, a consultoria dele é mais focado não em área de saúde, mas é mais focado em desempenho, né, em produtividade, em excelência, mas eu acredito que é importante que nós aprendamos sobre isso. O que ele aprendeu muito nessa época é que o cérebro não é capaz de discernir entre uma situação imaginária e uma situação real. Se você ensaiar mentalmente, internamente, de maneira perfeita a situação, ela se torna uma realidade para você. E eu já experimentei isso várias vezes. Eu comecei a ensaiar algumas situações o melhor possível na minha mente, e quando acontecia a realidade da situação, eu conseguia me perceber a minha mente caminhando como se fosse uma trilha de trem, de uma maneira tranquila. E eu me lembro também de vários esportistas, seja tenham aprendido isso, né? Ele fez um ensaio mental. E o ensaio mental é uma ferramenta hoje em dia cada vez mais usada. É ensinada em psicologia, em técnicas de terapia cognitiva comportamental, e muito a partir desses estudos da época. Ele também fala uma coisa que eu acho bem interessante, que não é tão difundida, ele separa, e eu peguei esse texto dele justamente porque aí mostrar como ele falava, né? A visualização funciona porque a mente reage automaticamente à informação que alimentamos em forma de palavras, imagens e emoções. Lembra? Ele sempre destaca que a visualização não é só palavra, não é só imagem. É também a emoção envolvida. Isso é visualização. E as vias neurais do cérebro são reformuladas e redirecionadas por essa combinação. E ele sempre deixa claro que você trabalha a visualização de duas formas, a receptiva e a programada. A receptiva, quando você tem uma pergunta e você quer uma solução para o problema. Aí você abre sua mente
e deixa que teu inconsciente te apresente intuitivamente, conscientemente, a partir da vasculhar todas as informações que você tem e buscar uma informação que seja útil para você. Ou, às vezes, vem de uma maneira, de uma fonte que a gente não pode dizer que seja do inconsciente, mas é uma fonte mais metafísica, paranormal, parapsicológica, o que seja. Mas dá um exemplo dessas fontes de recepção. Às vezes, você tem uma resposta que vem dentro de você dizendo o que fazer, mas você, na verdade, você não fez uma pergunta clara, mas a resposta vem pronta para você. Qual é a primeira questão que você tem que fazer? É perceber se a resposta tem a ver com algum preconceito, com alguma preconcepção. Preconceito não é algo só negativo da mente, mas uma preconcepção que você tem sobre a situação, ensinar um julgamento de valor sobre a situação, ou se é alguma coisa que você simplesmente deixou aparecer a partir de alguma informação que você tem no passado. Então, é bom questionar-se. Então, às vezes, você pode fazer uma visualização receptiva fazendo uma pergunta e deixando a mente digerir essa pergunta. E também temos a visualização programada, que é quando você quer trabalhar para colocar uma imagem, uma emoção, uma palavra, uma imagem dentro da sua vida. Você começa a repetir essa imagem até o cérebro enviar sinais ao corpo para aumentar a tua motivação, aumentar a sua criatividade, aumentar a sua capacidade de pensar numa solução, aumentar a sua disposição de fazer tudo que deve ser feito e ter confiança de que você é capaz de fazer o que é necessário. Aí você deve ter certeza do que você está visualizando. Não imagine uma condição, um evento que você não deseja que ocorra. Vou ter esse texto aí porque eu achei ele um resumo muito das técnicas da visualização para a vitória. Então, a técnica dele é: primeiro, analise os seus princípios e valores, para você escolher algo para imaginar que tem a ver com seus princípios e valores. Depois, deixe bem claro quais são o objetivo final e os passos que você acredita que são necessários, essenciais, para alcançar o objetivo. Se ele falava, por exemplo, de um esportista, o esportista sabia que ele, para alcançar, ganhar a medalha de ouro, ele não só ele tinha que se visualizar ganhando a medalha de ouro, alcançando, digamos assim, sendo o primeiro a passar na reta final da corrida, por exemplo, né? Como também ele tinha que imaginar quais são os passos que tem que fazer, quais são os dias de preparo, quantas vezes ele vai se preparar. Ele imaginava, ele acordando segunda, terça, quarta, quinta e sexta de manhã cedo, indo lá para o local de treinamento, ele se alimentando corretamente, ele visualizava não só o objetivo, como também os passos principais. E ele dizia que é importante você ter o VMBR, né, que é uma palavra técnica que quer dizer ensaiar tanto o motor, a parte motora do comportamento muscular, quanto a parte visual, o que se percebe, o que se vê, ouve e sente ao passar pelo momento visualizado. Quando fazer isso, trabalhar com a imagem associada, quer dizer, você está dentro da imagem, você é aquela pessoa. Não é você vendo uma telinha, um cineminha, né, à distância, você confortavelmente no cinema e vendo uma telinha à distância. Você tem que estar lá sentindo o movimento, você vai até sentir talvez um movimento muscular no seu corpo. É como se você vê, por exemplo, um gatinho sonhando que está correndo atrás de um rato, você vai ver ele fazendo pequenos movimentos com as patas. Então, na verdade, quando se faz esse trabalho de visualização com o movimento motor, um pouco os seus músculos podem até responder, mas é importante você deixar esse trabalho do VMBR associado à tua visualização. Trabalhar sempre no presente. Mas meu objetivo, por exemplo, a corrida que eu vou fazer, é daqui a alguns meses, mas você vai visualizar a situação como estivesse acontecendo no presente. Cada um dos pontos. E ele diz para você definir os pontos de foco, são os milestones, são os momentos, os marcos, e visualizar cada um dos marcos e culminar com o marco final. A técnica dele usa essas etapas. Ele diz também que é muito bom as pessoas, é um ponto que eu achei interessante trazer dentro dos textos dele, que você tem que ter um diário que você liste todas as suas intenções que você pretende ter para o próximo dia, e no próximo dia, né, seja à noite, preferencialmente, você anote as ações que aconteceram e o que ocorreu, que não era uma ação, mas o que ocorreu, e a gratidão, aquilo que você é grato pelo dia. Eu achei tão interessante isso que eu quis colocar como uma sugestão de prática. Mantenham sempre esse seu diário com IAOG, né? Intenções, ações, ocorrências e gratidão.
que vai ser produtivo, seja para você usar a visualização de maneira recorrente, como também para você alcançar todos os objetivos e ter uma melhor produtividade de vida.